de Juízes 3. Juízes 3, os 2 primeiros versos, diz assim a palavra do Senhor: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Vamos ler o verso 2 juntos? Pode ser, a versão vai ser diferente, mas vamos lá. Fez isto apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Ok, verso 7 ao 9. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram cultos a Baalins e a Aserá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã ou Cussã Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, Deus lhes levantou um libertador, Otoniel, algumas versões Otniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Agora o verso 15. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, e ele lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram para o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Por fim, verso 31, e último, depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou, quantos? 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Amém. Fica com o texto aí marcado e vamos orar ao Senhor. Peça para Jesus falar ao seu coração. Diga aí: Senhor Jesus, fale comigo nessa noite, através da tua poderosa palavra. Abre os meus ouvidos e os torne sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Assim oramos, em nome de Jesus, amém. Pai, em concordância com essa oração, junto com todos, eu peço para que o Senhor venha cercar esse lugar com os anjos do Senhor. Todo e qualquer dardo do inimigo nas mentes, os dardos inflamados, sejam agora apagados, no poder do nome de Jesus. Todo intento de Satanás nos corações, nós repreendemos em nome de Jesus. E declaramos, ó Deus, esse lugar pertence ao Senhor, e que a voz do Senhor, que é poderosa, que quebra cedros, que despedaça chamas de fogo, a voz do Senhor que quebranta, transforma, restaura, cura, conforta, confronta corações, seja essa voz a ecoar nos nossos corações. Assim oramos no nome de Jesus, amém. Quero falar nessa noite sobre lições diante da guerra, baseado em Juízes capítulo 3. Bom, nós estamos em guerra. Eu tenho entendido algo em Deus, a partir da leitura da palavra, que viver no ambiente da promessa não significa ausência de batalhas. Guarde isso, vou repetir. Viver no ambiente da promessa não significa ausência de batalhas. Casei, estou vivendo uma promessa de Deus, ali com a pessoa que Deus preparou, não significa que vai ter ausência de batalhas. A Deus abriu a porta em tal lugar, não significa que vai ter ausência de batalhas. Deus me deu a oportunidade de estar servindo no ministério e tal, não significa que tem ausência de batalhas. Então entenda que viver no ambiente da promessa não significa o que, gente? A ausência das batalhas. As batalhas, elas nunca cessam, elas vêm, às vezes diminuem, hora volta, mas elas sempre estão presentes. É só você e eu olharmos a história do povo de Deus, olhar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e você vai perceber de forma explícita, clara, com toda a clareza, que em todas as etapas aqui da jornada do povo de Deus, da vida com Deus, as guerras elas sempre levantaram. Em todo o tempo. Vou trazer aqui dentro do contexto que nós estamos falando do Antigo Testamento, essa realidade é num contexto imediato do que nós estamos aqui lendo em Juízes. Por exemplo, a saída do Egito, para o povo sair do Egito, era uma promessa de Deus essa libertação, sim ou não? Houve guerras, confrontos e batalhas para essa saída, sim ou não? Sim, houve até mortes, envio de pragas, rios transformando em sangue, úlceras, chuva de fogo.
e tantas coisas. Tudo por causa dessa saída do Egito, que aconteceu essa perseguição. Aí eles saíram do Egito, conseguiram ali na 10ª praga. Acabou as guerras? Não, já no início, logo quando eles já estavam vivendo a libertação, e vendo essa promessa de libertação, veio os filisteus. E aí a experiência em que a nuvem se interpõe, o mar se abre, e os filisteus são derrotados. Saída do Egito. Aí você vai ver que o pessoal agora entrou no deserto. Processo de alcance à terra prometida. As lutas cessaram? Não. Já de início se levantam os amalequitas para poder destruir o povo de Deus. Esse texto dos amalequitas está em Êxodo 17, quando Moisés sobe no monte para orar e Josué vai para a batalha lá embaixo guerrear. Arão e Ur seguram as mãos de Moisés e eles vencem aquela batalha. Então a batalha, mesmo eles já vivendo esse tempo da promessa, você vai ver que há essa luta. Você vai ver que eles enfrentaram em Números 12, 1 e 2, eles inventaram rebelião de líderes, como ali Miriam e Arão. A Miriam, que bateu o tamborim, que dançou por atravessar o mar, viver essa paz da promessa, estava em rebelião logo após. Números 12, ou seja, guerras externas e guerras internas. Se não bastasse, você vai ver em Números 16, lê depois, Números 12, lê Números 16, líderes como Corá, Datã e Abirão, guerras internas, se levantando contra Moisés. Você vai ver batalhas acontecendo dentro e fora. Ok, saiu do Egito, batalhas. Passou no deserto, batalhas. Colocou os pés na terra prometida, acabaram. Acabou? Pisamos na terra prometida com Josué, acabou agora, não tem mais guerra. Acabou, gente? Não, tem muralha para derrubar, tem exército, cidade de Ai para conquistar, tem o reino do sul, tem o reino do norte. Você vai ver ali, até o episódio que a gente mencionou há pouco tempo, que o sol se estaciona, que a rotação da terra se estaciona, porque eles estavam em quê? Numa guerra, com os pés aonde? Na terra prometida por Deus. E aí você vai ver que Josué morre e mais uma vez eles estão ali agora, não só na conquista da terra, mas eles estão dentro da terra prometida. E aí a gente vê que as batalhas não cessam. Juízes 1, o ataque de Judá contra os filisteus, como eu preguei aqui há 2 domingos atrás, a luta contra Adoni-Bezeque, um cara perigosíssimo, um rei perigosíssimo, já tinha matado 70 reis, cortado os polegares dos pés e das mãos, subjugado sobre a mesa dele, para servir, um líder, um rei perigosíssimo. Judá teve que vencer, já ali na terra da promessa. Então é muito claro nós entendermos que o fato de nós vivermos no ambiente da promessa, isso não vai nos isentar das batalhas na vida. Por que é importante a gente entender isso, trazendo para o nosso contexto? Para a gente não cair na ilusão de acreditar que por você estar se movendo sobre uma palavra, por você estar debaixo de uma promessa, que não vai haver guerras, que não vai haver batalhas, que não vai haver inimigos de todos os lados, da família, na vida, no trabalho, no ministério. E olhando sobre esse contexto, que esse Juízes 3 fala de 3 guerras diretas, é um contexto de guerra, são lições de guerra, de guerreiros que se levantaram literalmente para combater dentro da terra da promessa. Eu estava pensando sobre a realidade das batalhas da vida que a gente enfrenta, na perspectiva espiritual. E aí eu anotei alguns pontos aqui, biblicamente, que você pode ficar à vontade aí também para anotar, acerca das batalhas da vida cristã. E o primeiro deles é que as batalhas da vida cristã são inevitáveis, que é o que a gente viu. Então diga comigo, as batalhas na vida cristã são inevitáveis. Então a batalha espiritual é uma realidade inevitável. Quanto mais a gente avançar em Cristo, quanto mais a gente avançar no reino, mais as portas do inferno vão se posicionar para tentar impedir. A Bíblia nos mostra em Efésios 6 que existem principados, potestades, que se movem no reino tenebroso, nesse mundo tenebroso. E o fato da gente não ver com os olhos naturais não significa que não exista. Eu gosto muito, eu acho que eu falei isso naquela série sobre batalha espiritual que nós tivemos, que Francis Schaeffer, ele dá um exemplo sobre a realidade do reino espiritual, dizendo que é como se fosse uma casa de 2 andares, a nossa vida nessa terra. A casa de 2 andares, o primeiro andar é o andar daquilo que nós vemos, pessoas, as coisas, o trabalho, etc. As coisas que a gente vê. Mas existe um segundo andar,
que é os principados, potestades, os anjos, os demônios, que acontecem. O fato de eu não ver o que está no segundo andar, quem mora em apartamento pode dizer, o fato de você não ver que quem está lá em cima, não significa que não exista algo lá em cima. Sim ou não? Não significa, existe. É uma realidade. Então o reino espiritual, ela é uma realidade. O fato da gente não ver, a não ser quem Deus dá esse dom de visão aberta, que eu creio sobre isso, né? Nós vemos vários textos bíblicos de pessoas que viram anjos, que viram essas manifestações, essas batalhas espirituais, de forma específica, mas o fato de que às vezes a maioria de nós não vemos, não significa que não exista, e não significa que não interfira, pelo contrário. O reino na terra acaba vivendo esse impacto da realidade do reino espiritual. Então, as batalhas da vida cristã, elas são inevitáveis, ou seja, é impossível não travá-las. Eu fiquei pensando, Jesus, ele foi perfeito, sim ou não? Jesus foi certo, foi santo, plenamente perfeito em tudo o que ele fez. E ele teve batalhas? Teve que lidar com o diabo fisicamente ali, no deserto? Teve que lidar com demônios externamente ali, expulsando demônios e tantas outras experiências? Teve que lidar com o diabo no coração de Judas? Você vai ver que o tempo todo, essa é uma realidade independente de como você se mova, que eu me mova, vai acontecer. O segundo aspecto da batalha espiritual é que elas são, do que nós já vimos agora na palavra introdutória, incessantes. Então diga comigo, inevitáveis, diga comigo, incessantes. Quando que vai, pastor, cessar as guerras? Quando será, Valéria, que vai cessar as guerras? Só na eternidade. Tem momentos mais intensos, momentos menos intensos, mas elas só cessam quando, gente? Na eternidade. O diabo fica o quê? A Bíblia diz que ele fica o quê? Como um leão, procurando ali uma brecha ao derredor para nos atacar. Então ele fica o tempo todo ali nos cercando. É tão incessante que só Juízes 3, a gente vê que o Otoniel vem, vence, aí tem um tempo de paz, aí vem, tem que levantar de outro libertador, batalha, vence, aí vem mais um tempo de paz, depois batalha, vence um tempo de paz, e são 16 juízes que assim se manifestam. Então incessantes. Por que é importante eu saber isso? Para não baixar a guarda na minha vida espiritual. Eu não posso baixar a guarda. Eu não posso diminuir minha vida de oração. Eu não posso parar de ter uma vida de consagração. Eu não posso parar de vigiar, porque não cessa. Não cessa. Saber que não cessa é saber que eu preciso estar o tempo todo vigilante. Terceira característica de batalhas da vida espiritual, é que essas batalhas são árduas. Se você olhar nesse texto aqui, você vai ver que os juízes, eles são verdadeiros o quê? Guerreiros. Não são meninos. Porque as batalhas, elas são árduas. Eu vou descrever daqui a pouquinho um pouco do quão desafiador era a batalha que esses 3 homens enfrentaram. Então não são batalhas leves. E a gente vê isso não só no Antigo Testamento, no contexto de guerra ali literal, mas no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10, e ele repete no verso de número 13, dizendo que revesti-vos de toda a armadura. Ou seja, aí depois ele repete, para que nós possamos também revestir de toda a armadura. 2 vezes ele fala no contexto de batalha espiritual. Ele não fala que você pode ir para a batalha só com a espada. Não, pega só a espada aí e vai. Ou só com o escudo e vai. Não precisa do calçado, não precisa da coragem. Não, revestido o quê? Toda a armadura. Porque a batalha, ela é árdua. É necessário estarmos equipados, revestidos no Senhor, como ele diz em Efésios 6,10, revesti-vos no Senhor e na força do seu poder. A gente se reveste com a presença de Deus, com o poder de Deus e com a armadura de Deus, para lidar com as batalhas árduas. Se não bastasse, as batalhas, além de serem inevitáveis, incessantes, árduas, as batalhas, 4º ponto, elas são perigosas. Sangar, ele tem que matar 600 homens, gente.
Imagina você lutando contra um. Imagina você lutando contra 2. 600 homens. Seja tudo de uma vez, como Sansão viveu uma experiência dessa, ou seja, alternado, de qualquer forma, você vai ver que são batalhas perigosas. O Eude tem que entrar dentro do palácio do rei, carregando uma espada, certamente passou por revista, correndo risco de vida. Você vai ver que as batalhas, elas são perigosas. Quando Davi vai encarar, ele encara um gigante opressor, que estava 40 dias intimidando ali o povo de Deus, 40 dias de manhã e de noite, querendo pressionar, querendo intimidar, querendo pôr medo, porque as batalhas, elas são perigosas. O diabo, ele vem justamente para poder o quê? Como o ladrão que é dito em João 10:10, matar, roubar e destruir, é o objetivo dele. Matar, roubar e destruir. Só que quando eu olho, por exemplo, para essa realidade, por maior que seja qualquer inimigo, por maior que seja, já quero colocar isso no seu coração, qualquer inimigo, se você ler, por exemplo, Juízes 3:10 que nós lemos, e 3:28, o Otaniel e o Sangá, eles declaram que a vitória vem de Deus. Ou seja, por maior que sejam os inimigos, por maiores e mais árduas que seja a guerra, quem peleja pelo povo de Deus que confia no Senhor, é o próprio Jeová Sabaote, que nunca perdeu uma batalha, e que tem poder sobre todas as coisas, e a Bíblia nos garante que agindo o Senhor, ninguém impedirá. O problema é se Ele não estiver conosco, mas o Senhor é por nós, quem será contra nós? Você pode exaltar esse Senhor da batalha, esse Deus Todo-Poderoso, esse Senhor que peleja por nós. Incessantes, inevitáveis, árduas, perigosas. Agora, importantíssimo esse último ponto aqui. Essas batalhas são essencialmente espirituais. Se manifestam na terra, mas elas são o quê? O que eu falei? Espirituais. Espirituais. Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, sim contra principados e potestades. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas. Nós precisamos identificar o inimigo certo. A nossa luta não é lá contra o marido que perturba, que fala, que está no alcoolismo. A nossa luta não é contra uma realidade dentro da vida profissional, ou dentro de outros aspectos. A gente precisa abrir os nossos olhos e entender aquilo que a Bíblia diz. A nossa luta, ela é contra principados e potestades. Identificar o inimigo certo, porque senão a gente atinge alvo errado. Você está atacando em lugar em que não é para se atacar. Muitas vezes, olhando, atacando pessoas, sendo que a batalha, ela é espiritual. E às vezes a gente luta contra pessoas, vai odiando pessoas, vai agredindo pessoas, vai ferindo pessoas, vai atacando pessoas, só que as pessoas não são os nossos verdadeiros inimigos. Porque a Bíblia nos fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. E por isso, sabedores dessa realidade, diga comigo, as batalhas são inevitáveis, diga comigo, incessantes, diga comigo, árduas, perigosas e espirituais. Sabedores disso, dessa realidade, nós precisamos nos preparar, posicionar. Estava passando ali com o carro, a Valéria estava vindo, falei, Valéria, quer ir? Valéria, a mãe, quer uma carona aqui para entrar ali? Ele falou, não, pastor, o soldado tem que estar treinado, né? Tem que estar treinado, a gente precisa estar preparado. A gente precisa entender as batalhas em Deus. A gente precisa se mover sobre estratégias de Deus. A gente precisa empunhar das armas de Deus. E aí nós teremos as vitórias que vêm de Deus. E aí você olha para esse texto, o povo de Israel com os pés na terra da promessa, e mesmo assim travando guerras atrás de guerras. Guerras atrás de guerras. Juízes 3.
você vai ver narrando sobre os 3 primeiros juízes. Quem eram os juízes, pastor? Os juízes foram, melhor dizendo, ou eram os líderes espirituais e civis, que Deus levantava, guerreiros que Deus levantava, o Senhor levantava, para libertar o povo de Israel e para governar o povo de Israel. Então os juízes eram esses líderes que traziam a libertação, tanto no contexto espiritual, como no contexto também de realidade de guerra, de livrar dos inimigos ali. O período de juízes, que você está aí com a sua Bíblia, ela começa logo após a morte de Josué. Josué não deixou um sucessor, e ali começa então o livro de Juízes, onde Deus vai levantando esses juízes, e finaliza o livro de Juízes com o início da monarquia. Então são 16 juízes. Desses 16 juízes, nós veremos aqui 3 nessa noite, tirando alguns aprendizados para a nossa vida com base nessa realidade das guerras que nós enfrentamos na vida cristã. E as lições que Deus inspirou meu coração, à luz da palavra de Deus, sobre essas lições diante da guerra, a primeira delas eu gostaria que você repetisse comigo dizendo: Deus permite o inimigo ao nosso redor por um propósito maior. Então eu vou repetir: Deus permite o inimigo ao nosso redor por um propósito maior. Vamos uma última vez? Juntos, deu para gravar? Deus permite o inimigo ao nosso redor para um propósito maior. Onde está isso? Os 2 primeiros versos. Olha aí. Nosso irmão do teclado, se quiser, pode vir. Por gentileza. Obrigado. O que está escrito em Juízes 3, 1 e 2? São essas nações que o Senhor, o que, gente? Deixou para pôr à prova todos os israelitas. Está isso aí na sua Bíblia? Vocês estão aqui comigo? Quem está comigo diz amém. Está na Bíblia? O Senhor deixou essas nações naquele lugar para pôr à prova todos os israelitas. Olha o verso 2. Fez isso apenas para treinar na guerra. Então, o versículo 1 é claro em nos dizer que foi Deus quem permitiu e deixou nações inimigas próximas de Israel. Sim ou não? Foi Deus, está escrito aqui, nações que o Senhor deixou. Então está claro aqui no texto. Deus poderia ter aniquilado todas essas nações, esses inimigos, sim ou não? Sim. Israel já tinha até uma ordem para poder expulsar todos os inimigos, sim ou não? Sim. Entretanto, Deus permitiu o inimigo. Deus permite o joio. Deus permite o Judas. Deus permite para que estejam no meio do povo de Deus para um propósito maior. E quais são, olha nesse texto, quais são os 2 propósitos pelos quais Deus deixa o inimigo? Descobre aí. Vamos fazer pregação junto aqui. Vamos fazer o sermão junto. Treinamento. Deus deixa o inimigo ao nosso redor por um propósito maior. Qual que é o propósito maior de Deus permitir joio, de permitir, sei lá, no ambiente de trabalho, situações de perseguição, permitir essas realidades do inimigo ao nosso redor? Primeiro, treinamento. O outro, para experiência. O que mais? Está no verso 1 aí. Para pôr à prova. Então você vai ver aí, deixou o Senhor as nações para provar. E para, verso 2, treinar. Se você tiver alguma dúvida, o verso de número 4 reitera essa verdade, dizendo: para que por elas os israelitas fossem postos à prova. Então o primeiro propósito maior pelo qual Deus permite joios, Deus permite inimigos, situações ao nosso redor, é para nos testar. Os inimigos para nos provar. Então os inimigos deixados por Deus, eles se tornam instrumentos do próprio Deus para testar a nossa fé, para ver se a gente vai continuar crendo naquilo que Ele falou. Vou pôr aqui Abraão à prova, é o filho da promessa, entrega, você continua crendo que eu sou o Deus que sustenta, que eu sou o Deus que deu a promessa? Você continua movendo sobre a obediência? Testes. Deus permite situações adversas, inimigos ao nosso redor, claramente, verso 1 e o verso 4 reitera,
para nos provar, testar a nossa fé, testar a nossa obediência à palavra, para ver. O texto claro em dizer, o texto é claro, o verso 4 é claro em dizer esse propósito. Olha o verso 4: para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos. Então era provar a obediência, é provar o nosso caráter nele, é provar se o fruto do Espírito está de fato em nós: paciência, autocontrole, domínio próprio, longanimidade, para testar se o nosso coração caminha sob princípios do perdão, para testar, gente, para provar a nossa fé, para provar a nossa obediência, como o texto diz, aos mandamentos, para provar a nossa lealdade ao Senhor. A palavra provações, tentações, refinar e testar ocorrem cerca de 200 vezes na Bíblia. Então guarde isso no seu coração. Os testes, eles tanto desenvolvem o caráter, quanto eles evidenciam o caráter, o nosso caráter em Deus, a nossa obediência em Deus. E aí Deus nos permite passar por situações adversas, por injustiças, justamente para observar, eu creio, observar a nossa reação às pessoas, para observar a nossa reação às injúrias, para observar as nossas reações aos problemas, para observar as nossas reações às enfermidades. Ele permitiu Jó passar por o que passou, mesmo sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, e ele foi aprovado. Eu não sei eu creio que o Espírito Santo está trazendo situações à sua mente. Não sei se é no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, não sei em qual contexto de vida, mas situações em que você está sendo afligido, quem sabe perseguido, quem sabe testando o seu coração, e Deus está dizendo: filho, nessa noite eu estou forjando o teu caráter. Filho, nessa noite, filha, nessa noite, eu estou te provando para te aprovar. E eu quero declarar que você vai passar pelos esses testes de Deus. Sabe por quê? Sabe qual que é a boa notícia? Sabe qual que é a boa notícia? É que Deus, Ele nos testa, não para poder nos jogar na lona, mas Ele nos testa para poder nos aprovar. Deus quer você passando nos testes dEle. Ele jamais permitirá que eu e você passemos por testes maiores do que nós podemos suportar, porque a graça dele nos basta, e o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes somos lançados dentro do cadinho para testar nossa fé. Está faltando isso, está faltando aquilo, mas eu creio na promessa de Deus. Eu tenho um sonho em que o sol, a estrela, o sol, a lua e a estrela vão se render diante de mim. Aí vem os irmãos e jogam dentro do poço, vende como escravo. Aí tem as injustiças que levam à prisão, mas eu persevero em seguir o Senhor, porque quando nós somos aprovados, o Senhor nos coloca na posição onde a promessa que Ele revelou se cumprirá. Eu não sei a dimensão da guerra que você está vivendo. Talvez você está vivendo provação. Talvez o próprio Deus permitiu inimigos cercar a sua vida. Eu não sei. E talvez você está cansado nessa guerra. Mas eu quero declarar o que Deus colocou no meu coração para essa noite, para essa palavra. Hoje tem renovo para soldados em Cristo aqui nessa noite. Hoje tem renovo para soldados que eu quero declarar para a sua vida. Receba em nome de Jesus. Isaías 40, verso 28. Ele é o Deus que faz forte ao cansado e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Tem renovo para soldado em guerra aqui. O Senhor vai colocar bálsamo sobre feridas em soldados em guerra aqui. Essa luta está trazendo muita dor na sua alma, está trazendo muito desgaste para as suas emoções. Quem sabe está afligindo o seu físico, quem sabe está tentando abater a sua vida espiritual, mas o Senhor te trouxe para esse ambiente da presença dEle, para dizer: filha, eu te trouxe aqui, filho, eu te trouxe aqui para te renovar. Os inimigos são permitidos para poder nos provar, e o texto diz para poder nos treinar. O verso 2, o texto é claro em dizer: fiz isso apenas para treinar na guerra. Diga comigo: treinar na guerra. José, quando os irmãos, gente, de sangue, por causa de algo que Deus iria honrar a vida de José, por causa de uma manifestação de honra do próprio Deus da vida de José, os irmãos tiveram inveja a ponto de jogá-lo numa cisterna e vendê-lo como escravo. Treinamento de Deus. Com Potifar, o cara mantendo a integridade, e a mulher cria uma situação, jogando uma injustiça, e ele vai parar dentro de uma prisão injustamente. Fica anos dentro de uma prisão por algo que ele não fez. Treinamento de Deus. Ele revela o sonho de um dos homens que trabalhava com ele, que estava preso. Lembra de mim quando chegar lá. O homem não lembra dele diante do faraó. Treinamento de Deus. Para onde? Para colocá-lo na posição que Deus já tinha mostrado como governador do Egito. Então receba essa palavra no seu coração. Eu não sei quão árduas, quão perigosas estão sendo as batalhas que você está enfrentando, mas Deus está dizendo para vidas e corações aqui: eu estou te treinando para algo maior. Eu estou te treinando para colocar onde você já sabe que Deus tem para colocar na sua vida. Então receba essa palavra no seu coração. Os inimigos acham que vão te matar, mas na verdade eles vão te projetar. Eles acham que vão te destruir, mas na verdade eles estão construindo um projeto e a promessa de Deus sobre a sua vida. Amando ribiás sobre canjorebas. O Senhor está treinando. O Senhor está treinando para você sair mais forte. Essa depressão não vai te matar, você vai sair mais forte. Outras pessoas vão recuperar de quadros de depressão através do testemunho de restauração de Deus na sua vida. O Senhor está treinando essa enfermidade, nessa perseguição. O Senhor está te treinando nessa terra. Então Deus permite claramente no verso 1, 2 e 4 inimigos ao nosso redor, justamente para nos treinar, justamente por um propósito maior. E qual que é esses dois propósitos? Diga comigo: testar e treinar. Aí fica dois textos, fica fácil da gente pensar, guardar. Testar e treinar. Aconteceu alguma situação, está acontecendo, Deus está permitindo para me testar e para me treinar. Que Deus está permitindo para quê, gente? Testar e treinar. Testar e treinar. Uma segunda lição e penúltima que esse texto nos inspira é que Deus usa pessoas improváveis para vencer batalhas impossíveis. Deus usa pessoas o quê? Improváveis para vencer batalhas impossíveis. Guarde isso, porque às vezes você está lá no casulo: sou tão pequenininho, nem meu pai me lembrou na hora da unção aqui, que o Samuel vai ungir. Sou tão pequenininho, cuido de poucas ovelhas do meu pai. Deus usa pessoas improváveis para vencer batalhas impossíveis. Onde está isso? Os três, Otoniel, Eude e Sangar. Você vai ver que esses homens enfrentaram batalhas praticamente impossíveis de serem vencidas humanamente falando. O Otoniel, ele encarou o rei da Mesopotâmia, ou a Síria, chamado Cusã-Risataim. Esse nome significa Cusã duplamente perverso. Muitos estudiosos entendem que esse homem recebeu isso como um apelido. O nome dele era Cusã, e colocaram Risataim porque ele era muito perverso. Então Otoniel tem que encarar esse líder, esse rei
perverso, duplamente perverso, um inimigo perigoso. A gente falou no início, as batalhas são o quê? Perigosas. Uma batalha praticamente impossível de um homem lutar contra uma potência como era a Mesopotâmia e a Síria. A batalha de Eude era fácil? Não. Ele teve que libertar o povo de um inimigo. Depois você lê o texto todo, Juízes 3. O inimigo que estava aprisionando o povo de Israel por 18 anos. O povo de Israel já estava sob o domínio desse inimigo 18 anos. Aí o Eude surge para poder lutar contra um inimigo que está oprimindo o povo de Israel por 18 anos. Que está ali aprisionando um povo por 18 anos. Uma batalha perigosa. Uma batalha difícil. E Sangar, você vê no último verso, verso 31, que esse homem teve que matar com uma guilhada de boi 600 homens. Como eu disse, lutar com um já é um desafio. Imagina com 600. Aí você vê, imagine você nessa situação. Coloque-se no lugar de Otoniel para encarar o homem altamente perverso, Risataim. Coloque no lugar de Eude. Aquele moço ali já está oprimindo aquele pessoal, tem 18 anos. E eu preciso ir lá, entrar no palácio, correr esse risco de vida para matar. Coloque no lugar ali de Sangar, tem 600 pessoas que eu preciso matar. Ou seja, batalhas dificílimas, impossíveis aparentemente de lidar. Porque às vezes tem situações que você vai viver na vida que você não sabe o que fazer. É como eu disse, uma depressão, uma enfermidade, uma perseguição. Batalhas às vezes impossíveis. Só que o que você precisa entender em Deus essa noite é que Deus costuma usar pessoas improváveis para vencer batalhas impossíveis. Pessoas que você fala assim, não é possível que ele vai conseguir vencer essa batalha. Eu quero declarar isso sobre a sua história. E a gente vai olhar e falar assim, não é possível que ele vai vencer essa batalha. Não é possível que ele vai conseguir derrubar esse rei. Não é possível que ele vai conseguir. E você vai olhar para situações impossíveis e olhar pessoas que são improváveis. Mas por que isso acontece? Porque não tem a ver as batalhas espirituais com a força do nosso braço, mas com a força do braço do Senhor, que arranca o povo do Egito, que faz o milagre acontecer, que abre o mar vermelho. A força do braço do Senhor, ela é invencível. Então Deus usa pessoas improváveis. 1 Coríntios 1:27 diz assim, mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu para o mundo o que é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Eu quero declarar que tem gente comum que te cerca, que vai viver impossíveis de Deus. Tem gente incomum que te cerca na sua casa, que vai viver impossível de Deus. Aí você fala, e esses meninos eram improváveis? Sim. Porque Otoniel, quando você vai ver o texto narrar sobre o Otoniel, você vai ver que o texto dá ênfase sobre a descendência familiar dele, e não sobre a habilidade de guerra. Se você olhar comigo em Juízes, capítulo 1, verso 13, e o capítulo 3, 9, fala que Otoniel casou-se com a filha de Caleb. Aí depois lá no capítulo 3, que nós lemos, fala de novo que ele casou que ele era do parentesco de Caleb. Não fala que o cara era guerreiro, habilidoso, que tinha arma tal. Não, o texto fala da descendência familiar. Mas quem era Caleb, né? Caleb é aquele que estava com Josué, que espiou a terra prometida junto com os 12. Só ele, Josué, falou assim, subamos, o Senhor prometeu, o Senhor nos dará. É aquele que lá que lá em Josué 14, se não me falha a memória, ele fala assim, pode me dar a terra que eu vou conquistar. Eu estou com 85, mas com força de 40. Era um homem de fé, era um homem que se movia sobre a palavra, era um homem que acreditava a promessa, era um homem que não era influenciado pela incredulidade de outros. Então Otoniel, ele vem dessa família que temia Deus, dessa família cheia de fé, dessa família que confiava que Deus cumpria as promessas. Então o texto nos mostra o destaque, não é sobre as habilidades de guerra, mas sobre a sua vida com Deus. E aí na frente você vai ver que o texto vai falar que esse homem veio ser um homem
veio sobre ele o Espírito de Deus. Sabe por que eu estou destacando isso, de homem improvável? Porque não tem aqui nenhuma descrição de habilidade de guerra, para poder você entender e eu entendermos que o que vai garantir a nossa vitória não tem a ver com a nossa habilidade de fala, não tem a ver com o nosso poder econômico. O que vai garantir a nossa vitória nas batalhas da vida tem a ver com o nome daquele que nos chamou, tem a ver com Deus que peleja por nós. É Ele que nos concede a vitória. É o Senhor e não as nossas habilidades. O que Eude era mesmo, gente? O texto fala o nome de Eude, fala que ele era o quê? Ele era o quê? Tem alguém que está aqui? Canhoto. Canhoto. Porque os benjamitas, ele veio aí da tribo de Benjamim? Sim ou não? Está aí na sua Bíblia? Os benjamitas eram ambidestros. Eles tinham habilidade com a direita e com a esquerda. Destreza. Aí Deus escolhe quem? O que só tem habilidade com a mão esquerda. Muitos estudiosos entendem que esse destaque é porque provavelmente ele tinha até mesmo uma deficiência. Ele faz uma espada de 45 centímetros, tamanho de um côvado, que é do dedo do meio até aqui, e ele entra no palácio. Deus escolhe um cara que era completamente o quê? Improvável. Um cara que era canhoto, um cara que era improvável. Porém Deus escolheu ele para libertar um povo de 18 anos. Deus escolheu. Fazer o que, gente? Ô Moisés, eu não sei falar, põe alguém para me ajudar. Eu te escolhi, meu filho, com você eu falo face a face e pronto. Escolheu. Graça. Passa os irmãos tudo, Davi esquecido. É ele que eu escolhi. Então Deus escolhe pessoas improváveis, muitas vezes aos nossos olhos, para vencer batalhas impossíveis. Então prepare o seu coração, porque pessoas vão dizer assim, mas fulano, pessoas vão olhar para você e falar, fulano, Beltrano, é ele mesmo que eu libertei, é ele que eu acelerei processo, é ele, mas ele não sabe nem falar, não tem problema não, é eu que escolhi. O Deus não chama capacitados, ele não escolhe lá o fariseu, o escriba, ele não escolhe o mestre da lei, ele escolhe o Pedro, o iletrado, ele escolhe o João, ele escolhe o Mateus, e faz desses homens que carregam a unção de cura, de milagre e de salvação. Olha, Deus vai levantar pessoas improváveis. Talvez você está aí no seu casulo, você tem vida com Deus, e você fala, Senhor, eu não tenho capacitação, mas o Senhor está dizendo, eu não estou perguntando sobre a sua capacidade, eu estou perguntando sobre a sua disposição, sobre a sua entrega, sobre o seu coração. Se você tiver o coração segundo o coração de Deus, não importa se vem Golias, não importa se vem urso, não importa se vem leão, o Senhor dos exércitos é aquele que peleja por nós. Lamantou craba sébria, lavandou clobra sébria. O Senhor peleja por nós. O Senhor peleja por nós. É Ele que nos vê no secreto. É Ele que conhece o coração que homem nenhum conhece. E esse Deus escolhe pessoas improváveis para realizar coisas impossíveis aos olhos humanos. Deus falou comigo, filho, eu vou resgatar e vou encher pessoas como eu fiz com o apóstolo Paulo nessa casa. Sabe, o Senhor vai pegar vidas que não eram nada, estavam perdidas, e você vai ver, às vezes tem gente que está anos na igreja, e o outro chegou. Deus está usando com poder, com unção, com graça. Sabe por quê? Porque tem a ver com o coração e não com a habilidade das suas mãos. Você pode adorar o Senhor por um instante. Espírito de Deus está neste lugar. Espírito de Deus está neste lugar. Espírito de Deus está te arrancando o seu coração, todo dardo do inimigo, dizendo que você não é nada, que você não é ninguém. Tem gente aqui, tem vida com Deus, tem vida no secreto. Continue, é o próprio Deus quem vai trazer você à tona, é o próprio Deus que vai fazer o que Ele já prometeu que vai fazer. Não é artimanha humana, não é articulação humana, é o Senhor dos exércitos. É Ele que levanta, é Ele que abate. Ele é o Deus que faz todas as coisas, Ele é o Deus que abre, Ele é o Deus que fecha, Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que fazendo Ele ninguém pode impedir.
Oh Espírito de Deus, e eu encerro. Espírito de Deus, Deus permite inimigo ao nosso redor por um propósito maior. De quê? Testar e treinar. Deus usa pessoas incomuns para vencer batalhas impossíveis. E por fim, anote: Deus usa armas incomuns para vencer inimigos perigosos. Diga comigo: armas incomuns. O Ehud é canhoto, quem sabe muito provavelmente deficiente, liberta um povo de 18 anos. Aí Deus escolhe Sangá, e Sangá derrota 600 pessoas com o que, gente? Quem lembra? Uma o quê? Aguilhada de bois. Alguém conhece? Porque eu nunca tive a oportunidade de ouvir aguilhada de bois. Alguém conhece aguilhada de bois? Você é o pessoal da roça aqui. Aguilhada de bois é uma vara forte, com cerca de 2,5 metros de comprimento. Eu notei aqui, tinha uma extremidade na ponta afiada de metal para tanger o gado, e a outra uma pá para limpar o barro. O cara com um pedaço de pau, uma ponta na frente e uma pá atrás, mata quantas pessoas? 600 inimigos. 600 inimigos, e liberta o povo. O texto diz: liberta o povo de uma opressão. Deixa eu te falar, pare de focar naquilo que você não tem e comece a usar aquilo que Deus já te deu. Pare de focar, de querer aquilo que você não tem, e comece a usar aquilo que Deus já te deu. As armas que Deus já colocou na sua mão. Porque mais uma vez eu reitero essa verdade: o poder não está na arma humana, mas na unção que você carrega. É um ferrão de conduzir boi, é com a ponta na frente e o negócio. Achou no irmão Google aí? Para de focar no que não tem, para de querer o que os outros têm, foca no que você tem já. Por que você está querendo a arma dos outros, sendo que você já tem a sua? A questão não é: se eu tivesse aquilo que o fulano tem, não. Use o que você já tem, porque a questão não é o que você, não é a arma humana que você tem na mão, é a unção que você carrega, meu filho. Entende, Mateus? É a unção que você carrega. Um pedaço de pau, de cajado na minha mão, de vara na minha mão, talvez eu consiga espantar ali umas galinhas, mas na mão de Moisés abriu o mar vermelho, meu irmão. Tudo depende da unção de quem carrega. Pão e peixe, 5 pães e 2 peixes na minha mão, alimenta aqui eu, Arthur, eu acho que já dá para nós dois, né? Fica aí com 2, outros 2, pega um peixinho. Mas na mão de Jesus, alimentou 5.000 pessoas e ainda sobrou cestos, porque tudo depende da unção de quem carrega. É aguilhada de boi, na mão de muito era só para o curral, mas na mão de Sangá, escolhido por Deus, mata 600 homens e traz libertação para uma geração, porque tem a ver com a unção que você carrega. Tem a ver com a unção que você carrega. Uma pedra no estilingue. Algumas vezes eu já fiz isso na infância. Colocava a latinha lá e tentava derrubar a latinha. Talvez eu derrubaria uma latinha com estilingue, 2 latinhas com estilingue. Mas na mão de Davi, uma pedra e uma funda derrubou um opressor de 40 dias, o gigante Golias, porque depende da unção de quem carrega. Ele não vai na força do braço, ele vai no nome do Senhor dos Exércitos, ele vai no poder de Jesus. Então tudo depende, meu irmão, não é daquilo que nós temos, mas depende da unção que nós carregamos. O Gideão derrota um exército midianita inteiro, armado apenas com cântaros e tochas. Juízes 7:20. Cântaros, gente, cântaros, jarros e tocha. Um exército todo. Na minha mão, enfeitava a casa,
iluminavam a residência. Na mão dele, derrotou um exército todo dos midianitas, porque Deus escolheu o camarada e carrega essa unção sobre a vida dele. Sansão extermina 1000 homens com uma queixada de jumento. Muito provavelmente, né, presbítero Mateus aí na área policial, né, as academias militares não iam oferecer curso dessas armas, né? Vem aqui, ó, pega essa guilhada de boi aqui, vamos lá, vamos fazer as escoltas. Pega esse estilingue aqui, deixa a arma ali, pega. Mas no reino espiritual, na vida com Deus, não tem a ver com aquilo que eu carrego como arma humana, mas com a unção que Deus derramou sobre as nossas vidas. Porque as armas das nossas milícias, o que? Não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Então nessa noite, o Senhor está forjando guerreiros na batalha. Nessa noite Deus está abrindo seus olhos espirituais para entender, permitir inimigos ao seu redor, para te testar e te treinar para um lugar maior. Essa noite o Senhor está permitindo-nos entender de que Ele usa pessoas improváveis para nos fazer ganhar batalhas impossíveis aos olhos humanos. É o secreto que ninguém vê. É o secreto. E que Deus usa as armas, como nós dizemos aqui, armas incomuns para vencer inimigos poderosos. Eu quero convidar você que está enfrentando uma guerra em alguma esfera a vir aqui à frente. Eu quero chamar a Valéria para fazer essa oração. Nós vamos orar agora. Vamos ficar de pé, para todo mundo ficar de pé. O louvor pode vir aqui antes da gente ministrar a ceia. Deus colocou no meu coração. Valéria, nós vamos fazer uma oração aqui, porque o Senhor vai renovar soldados aqui nessa noite. O Senhor vai renovar guerreiros aqui nessa noite. O Senhor vai fortalecer o chamado de pessoas aqui nessa noite. Há um chamado dos céus sobre sua vida. Então se você está enfrentando alguma guerra em alguma esfera, não sei, de vida pessoal, espiritual, profissional, ministerial, o Espírito de Deus falou com você através dessa palavra. Vem aqui à frente, pode vir aqui à frente, Valéria. Vem aqui à frente que nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar. E eu quero que você se posicione aqui como Otoniel. Quero que você se posicione aqui como Eude. Vamos lá, até o seu corpo precisa ser postura de guerreiro. Nós estamos em guerras. Então a gente não pode ter postura de menino. A gente precisa ter postura de guerreiro. A gente precisa ter posição de guerreiro. Então eu quero convidar você agora a orar ao Senhor. E você vai começar a usar essas armas que você tem. Que armas que você tem aqui nessa noite? Que armas que você tem aqui nessa noite? Quais são as armas que você tem aqui nessa noite? É a oração? É a adoração? Quais as armas que você tem, guerreiro? Comece a empunhá-las agora. Não fica pensando em outras armas. O Senhor já te deu essa arma. Use essa arma. Você não está usando a arma mais poderosa? Comece a usar agora. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Eu quero dar a liberdade para que os líderes de PG, quero dar a liberdade para que intercessores venham aqui orar junto com essas pessoas. E nós vamos clamar o Senhor. E a igreja, eu quero convidar a igreja para cantar, para orar, para clamar o Senhor antes de nós ministrarmos a ceia. Mas comece agora a buscar o Senhor em nome de Jesus. Senhor Pai, eis aqui soldados, ó Pai, diante da Tua presença, e eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor traga renovo sobre a vida de soldados aqui nessa noite. Soldados que estão meio à batalha, que estão perdidos, que não sabem o que fazer, e que muitas das vezes não tem usado a sua arma é oração, querido. As suas armas não podem ser armas carnais, não é com seus braços que o inimigo vem ao chão, é com sua oração, é com o seu joelho dobrado, é clamando ao Senhor, é entregando a Ele a sua vida, é pedindo a Ele que lhe conduza. Oh Senhor, eis aqui soldados, ó Pai, no meio dessa batalha, precisam de direcionamento do Senhor, soldados que precisam, ó Pai, oh Deus, estar sendo direcionados pelo Senhor, e nós pedimos ao Senhor, Deus, dê estratégia do céu para essas vidas, dê estratégias do céu para essas vidas, abre os olhos espirituais para que eles possam ver que não é, ó Pai, que a nossa arma não
está, Senhor, em apenas abrir a nossa boca para machucar, para ferir, para falar, mas a nossa arma está, ó Pai, nos nossos joelhos dobrados, com as nossas mãos levantadas e rendidas, Senhor. Pai, há neste lugar pessoas, ó Pai, que estão com conflitos internos, pessoas que estão sem direção. Oh Deus, que o Senhor venha, ó Pai, manifestar o teu poder, ministrar, Senhor, sobre cada coração. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, gigantes sendo levantados e dizendo: aonde está o seu Deus? Oh Deus, quantos Golias estão sendo levantados, e afrontando o povo do Senhor. Meu Deus, e muitas das vezes eles não têm, ó Pai, eles têm tido medo, porque eles não conhecem, muitas das vezes, verdadeiramente o Senhor. E muitos estão perdendo as batalhas, porque têm falado para um e para outro. Oh Pai, ensina-nos, ó Pai, a levar ao Senhor o nosso clamor, a nossa petição, porque nós não estamos, ó Pai, vivendo, ó Pai, nós não podemos viver com as nossas armas carnais, nós temos que lutar contra principados e potestades. Oh Pai, nós clamamos ao Senhor, abre os olhos espirituais da tua igreja, para que eles possam ver, para que eles possam enxergar que o Senhor é maior do que essa situação, o Senhor é maior do que essa doença, o Senhor é maior, Senhor, do que esse gigante. Oh, Senhor, levante soldados valentes, renova as forças daquele que está fraco, daquele, ó Pai, que não tem força. Soldados feridos neste lugar, Senhor, vem com teu bálsamo, traz cura nessa noite. Nós clamamos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor, o Deus que pode todas as coisas. Oh querido, a nossa arma não são armas carnais, mas espirituais. Comece a levar a sua voz, comece a levar o seu clamor ao Senhor. Deus, nós clamamos por essa igreja, nós clamamos, ó Pai, por o teu povo. Traga direção, dai direcionamento. Espírito Santo, traz vigor, traz força, traz ânimo. O inimigo não pode, o inimigo não vai destruir o teu povo. Senhor, a autoridade vem do Senhor. Não somos guiados pelos homens, não somos guiados pelos conselhos dos homens, mas nós temos que ser conduzida pelo Senhor. A tua igreja tem que ser conduzida pela tua palavra, pelos princípios da tua palavra. Renova esse soldado nessa noite, renova essa mulher, renova essa jovem, renove a mente. A tua palavra diz que em Efésios 6, para que nós venhamos revestir da armadura, coloque capacete novo sobre a nossa vida.
em defesa, diz o Senhor. Ataque em defesa. Com uma mão você vai atacar e com outra você vai defender. Porque haverá dias de guerra, diz o Senhor. Haverá dias de guerra, diz o Senhor. Igreja, estejam preparados. Estejam preparados. Porque o rei está montando e a igreja precisa estar preparada. Oh, e essa batalha não será batalhas carnais, mas espirituais. Você vai vencer essa batalha, não com suas forças físicas. A igreja do Senhor vai vencer as batalhas com armas espirituais, com jejum, com clamor, com intercessão e com adoração. Senhor, guerreia as nossas causas, guerreia a causa do teu povo. Oh Deus, nós clamamos essa noite, nós clamamos que a tua igreja seja direcionada, oh, direcionada pelos céus. Nós clamamos a ti, Senhor, nós te adoramos, nós te entronizamos, nós te entronizamos. Nós te adoramos, Jesus, nós te entronizamos, Jesus. Renova a força do teu povo, renova a mente do teu povo, renova o coração dos teus soldados. Dê vigor, dê alimento, dê palavra. Dê palavra do céu, dê alimento aos soldados que estão, Senhor, cansados. Oh, há quantos soldados cansados, mas o Senhor nessa noite está renovando, restaurando para o poder do teu nome. Oh Senhor, amplia a visão dos teus soldados, amplia a visão dos teus soldados, para que eles não possam andar segundo os homens, mas segundo aquilo que o Senhor quer, segundo o direcionamento do Senhor, segundo a introdução do Senhor, segundo aquilo que o Senhor quer. Assim que luto minhas guerras, 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 assim que luto minhas guerras. Você pode declarar bem forte. Parece que estou. Declare. E põe a arma do louvor agora. E põe a arma da adoração. Levante a sua mão aí, Otoniel. Levante a sua mão aí, Sangar. Levante a sua mão aí, Eude. Deus te escolheu, Deus te chamou. É improvável, mas a unção está sobre ti. Receba do renovo, receba do renovo, receba do renovo. Jesus está renovando soldados. Jesus está renovando soldados. Jesus está renovando soldados. Espírito de Deus, assim que eu luto minhas. Declare, assim que eu luto minhas. Oh, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Só as vozes vão lá assim. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minha. Vamos lá. Você não está vendo o que está acontecendo no reino espiritual. Mas quando Daniel se propôs a orar, isso, vai orando, vai cantando. Propôs a orar no primeiro dia da oração. O Senhor já enviou um anjo com a resposta. Quando Josafá colocou os levitas à frente, o Senhor já foi confundindo os inimigos. Oh, Jericó, nós não vamos pegar dinamite. Jericó, nós não vamos pegar martelo. Jericó, nós vamos dar brados. Nós vamos dar brados. Nós vamos tocar instrumento. E as muralhas intransponíveis cairão por terra no poder do nome de Jesus. Assim que eu luto, é assim que eu luto. Oh Jesus, parece, vamos lá. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Vamos lá, todos juntos.
Parece que estou cercado, mas sou guardado. Declara essa última parte juntos. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. mas vamos lá, última vez. Parece. A última, lá. Parece que estou cercado, Mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. exalte a Ele, aplauda a Ele, celebre. A vitória é do Senhor dos exércitos. É o Senhor que entregou, é o Senhor que pelejou, é o Senhor que dá a vitória ao povo de Deus.